eu vejo no mercado, assim, agora a gente está nesse momento das demissões em massa, mas uma ansiedade de pessoas que 1 ano de carreira querendo ser pleno e querendo, sei lá, bonificação. Sim. Cara, tava muito difícil lidar. Seniorização do júnior. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma edição do Opencast. Eu sou o André Seraldi e hoje eu estou aqui com a presença de duas mulheres muito especiais aqui, presenças muito fortes aí no mercado de UX, de tecnologia, de produtos. Estou com a Tereza Alux e com a Mayara Pileg. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre liderança feminina no mercado de design, no mercado de UX e também sobre as tendências aí desse mercado para o ano de 2024. E eu queria começar perguntando para vocês como é que foi abraçar um desafio de liderança, né, no mercado aí. A gente tem um mercado não só de TI, mas um mercado de produtos, um mercado de marketing, né, que muitas vezes o UX e design está abaixo desses guarda-chuvas. São mercados que são muito masculinos, de uma forma geral, né? A gente tem uma presença muito forte de homens. Como é que foi para vocês entrar aí como lideranças femininas dentro desses mercados? Gente, é um prazer estar aqui, estou muito contente pelo convite. Obrigada, André, obrigada, Mayara. É um privilégio estar com você aqui também nesse show, nesse podcast. E para mim foi um caminho muito natural, né? Eu estou há um pouco mais de 20 anos no mercado, então quando a gente falava 15 anos atrás sobre evoluir na carreira, sempre caía ou num cargo de gestão, ou de uma forma liderando projetos, né? E então a liderança acabava sendo um caminho natural para mim, foi uma coisa que eu sempre coloquei como objetivo de carreira. A primeira vez que eu liderei foi entre 2011 e 2013, mas era uma liderança mais técnica, uma liderança diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje a gente vê uma questão do design muito mais relacional, muito mais orientada a negócios, a produtos, a inovação. E naquela época a gente via um design muito mais ligado à comunicação, à identidade visual, a algumas questões de arquitetura da informação, mas ainda tinha uma visão menos estratégica e mais de comunicação, né? Então, nessa primeira oportunidade, eu estava trabalhando no Guia Mais. Desculpa, eu estava trabalhando no Guia Mais e a gente tinha ali um produto novo nascendo, né? Então, eu tive a gestão ali de 7 estagiários da noite para o dia, o que foi um negócio, assim, divertidíssimo, porque ninguém dá um treinamento, assim, existem cursos de liderança, claro, mas nunca te preparo, eu me sinto pelo menos que eu nunca fui muito bem preparada para aquele momento de ver 7 pessoinhas ali trabalhando comigo, porque são pessoas com perfis diferentes, expectativas diferentes, e quando a gente fala de liderança a primeira vez, parecia que era uma coisa muito mais sobre passar alguma coisa para a pessoa fazer ou pedir alguma coisa, quando na verdade você está lidando com pessoas com expectativas, com sonhos, com vontades, né? E todas elas são diferentes. Então, eu fui aprendendo muito conforme o tempo foi passando, né? Depois ali de 2013, acho que foi 2013, tá? Depois dá uma olhadinha, não sei se... não estou sabendo de cor. Nos últimos anos que eu comecei a liderar de uma forma mais estratégica com design de produtos, né? Então, é um outro processo, é um outro olhar para design. Então, a gente trabalha com metodologias mais sólidas, com mais apoio, mais estrutura do que quando a gente trabalhava ali, pelo menos para mim, em 2011, 2012. E lidar com esse tipo de liderança, assim, você falou, né? Ninguém ensina. Podem te ensinar algumas técnicas, alguns caminhos, o que fazer, mas lidar com pessoa nunca dá para saber, porque cada pessoa é única, é própria, né? Tem os seus anseios, as suas dificuldades, as suas facilidades, né? Então, acaba sendo interessante essa primeira experiência com liderança, né? E para você, Mayara, como é que foi aí entrar nessa posição, nesse desafio de liderar? Bom, antes eu queria agradecer também o convite de estar aqui com você também é muito importante para mim. Eu acho que também foi um processo um pouco natural, desde a faculdade, assim, sendo, tipo, representante de sala em 250 situações diferentes, que a gente eu tô falando aí de uma época em que a gente não tinha internet portátil, né, então, tipo, eu acabava tendo que tomar a frente em algumas decisões em nome da turma, negociação de prazo, negociação de compra, um monte de coisa, você vai desenvolvendo algumas habilidades sem nem perceber. E depois, quando eu comecei o meu primeiro trabalho CLT, eu já tive a oportunidade de gerir as entregas de alguns estagiários. Então, eu comecei a
a perceber algumas coisas dessas que a gente está falando que vem na prática, né? Então, eu trabalhava com estagiários que tinham sido contratados pelo meu gestor, e aí a gente via algumas coisas no processo de seleção do meu gestor que não funcionavam tão bem, então eu falava, pô, quando eu contratar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para aperfeiçoar esse processo, né? Quando chegar um estagiário novo, eu vou preparar esse material aqui para ele conseguir se adaptar mais rápido, né? Então, eram coisas que eu acho que fui fazendo naturalmente, até pela questão de ser designer e a gente ter esse hábito de olhar e de identificar padrões, identificar possibilidades de melhorias e tal. Então, fui desenvolvendo essas habilidades e, naturalmente, comecei a estudar mais comunicação e coisas de liderança porque me interessavam. E talvez eu pensasse, uma hora eu vou atuar com isso. Mas da oportunidade veio meio que sem planejar. Eu tinha um gestor já trabalhando com UX que saiu e eu acabei substituindo a posição dele. E essa foi minha primeira experiência com times, e aí eu falei, bom, vou botar em prática as coisas que eu vinha estudando, que eu vinha também observando das lideranças que eu tinha tido contato mais recentemente, o que estava falando no mercado sobre gestão de time de design, né, e aí eu tô falando isso de 2019 para cá, então acho que a gente evoluiu bastante com relação à gestão de time de design desde aquela época, e as estruturas de time também mudaram bastante, né? Então, veio muito de uma coisa natural, mas uma coisa natural que eu acho que eu sempre fui dando atenção especial e tentando me preparar, sabe? Sempre tendo em mente que é importante a gente continuar se aprofundando, estudando. Acho que uma coisa que eu vejo, assim, é que não dá para sentar na cadeira e achar que, eu cheguei aqui nesse cargo de gestão e pronto, sabe? Tá resolvido. Não, é um trabalho que a gente precisa sempre se aperfeiçoar em vários aspectos. Acho que para um designer não é natural falar de negócios, então a gente também tem que se aprofundar nessas coisas para poder atuar cada vez mais estrategicamente nas empresas. E acho que falando um pouco da questão do mercado ser muito masculino, né? Eu tive momentos em que acho que isso nem foi percebido, assim, pela estrutura que eu tava, sabe? De ter mais homens, mais mulheres. Mas em alguns momentos, sim, eu senti algumas dificuldades ali por ser, às vezes, a única mulher entre outros homens. E exigia um pouco mais de esforço, sabe? Para ser vista, para ser respeitada e conquistar meu espaço. Então, acho que isso vai também um pouco muito da cultura das empresas, né? Onde a gente está, quem faz parte daquela construção... como que aquela empresa chegou até ali, se é uma empresa mais moderna, mais tecnológica, ou uma empresa mais antiga, acho que essas coisas acabam pesando um pouco. E essa questão, né, de ser uma empresa mais moderna, mais tecnológica, uma empresa, muitas vezes, ela é moderna e tecnológica, mas ela ainda tem um cenário muito masculino dentro dela, né? Até dando um exemplo, né, eu passei por uma consultoria que, em determinado momento... 80% da mão de obra, né, dos funcionários eram homens e eram raríssimas as mulheres em cargos de liderança, né, e eu me aproximei de uma dessas mulheres, né, ela tinha um cargo de liderança e eu sempre vi ela tendo que fazer muito mais do que os homens para ter as opiniões, os posicionamentos dela validados dentro da empresa, dentro principalmente, né, de alguns clientes para os quais a gente prestava serviço, ela tinha que ser sempre muito mais incisiva, provar sempre muito mais do que os homens. Vocês passaram por algum cenário desses aí na carreira de vocês, onde vocês tiveram que percorrer aquele quilômetro extra por serem mulheres, por estarem à frente de um projeto, por estarem à frente de uma iniciativa de design ou à frente de um time de design? Eu acho que é importante a gente entender o nosso contexto enquanto sociedade, né? Então, quando você vai estudar a literatura feminista, por que as coisas são do jeito que são, por que poxa, tem uma dificuldade ali das mulheres se posicionarem, ou então quando as mulheres se posicionam, elas têm um perfil muito específico, que as pessoas vão falar assim, não, ela é muito agressiva, não, ela é muito incisiva, sabe? A gente tem uma questão cultural que é preciso levar em conta, né? Então, a gente fala de anos que a mulher teve uma posição muito bem definida na sociedade, então ela tinha que cuidar da casa e cuidar dos maridos. Então, quando a gente a gente encara mulheres em cargos de liderança muito estruturados, né? Então, que ela tá empoderada naquele lugar, ela teve uma batalha ali também contra o contexto dela, né? Tipo, quebrar paradigmas, mostrar que ela é capaz. Então, por isso que a gente
percebe que a mulher acaba se esforçando muito mais, porque ela está quebrando essas barreiras, né? E isso quebra expectativas de diversas pessoas que fazem parte do entorno dela. Então, a gente está falando ali dos colegas, dos amigos, da família, né? Que às vezes tem expectativas de que, por exemplo, hoje, quero que minha filha case, eu gostaria de estar no casamento da minha filha, de ver a minha filha com filhos, por exemplo, contando uma estrutura familiar, né? E isso já posiciona a mulher onde ela deveria estar, né, cuidando da casa e do marido. Então, quando a gente vê as mulheres hoje ocupando cargos de liderança, essa posição, ela está lutando contra um sistema que foi determinado para ela. E isso é muito emocionante, assim, isso é muito legal. Passei por momentos de dificuldade, confesso que eu ainda passo de vez em quando. Por quê? Por conta dessa estrutura que a gente tem aqui. As pessoas estão acostumadas a ver pessoas com aquele perfil, com aquelas características, fazendo determinadas coisas. E isso qualquer pessoa de grupos de diversidade sofre. Passa por essa experiência, né? Então, sim, já passei, às vezes eu ainda passo, mas é uma questão que por muitos anos eu tratei como uma sutileza, como algo que é assim mesmo, sabe? Quando a gente não tem acesso a essa literatura, quando a gente não estuda essas questões do feminismo, a gente acha que as coisas são assim mesmo. Ou a gente acha, pelo menos pra mim, né? Achava que tinha algo de errado comigo, assim, gente, será que eu não sou competente o suficiente? Será que eu não falei da forma correta? Às vezes a gente vê uns memes assim, por exemplo, qual a diferença no trabalho entre uma comunicação assertiva e grosseria? Seu gênero, né? Tem uns memes que circulam sobre isso. E faz sentido, gente, porque as pessoas esperam que as mulheres sejam muito mais carinhosas, muito mais pacientes, muito mais doces, né? Do que, de fato, quando você vai precisar ter uma postura assertiva num cargo de liderança, né? Então, sim, ainda é uma questão minha que tem alguns desafios quando ser assertiva e as pessoas me enxergarem com assertividade, não com grosseria, quando preciso passar uma orientação e ela precisa ser seguida, isso acontece. Não é uma coisa que eu gostaria de falar assim, gente, isso acontece. Eu gostaria muito de falar, não, gente, isso aí não rola mais. Mas é uma questão que a gente tem que ensinar as pessoas como lidar com a liderança feminina também, que a gente não tá ali só para acolher, só para abraçar. Adoro acolher, adoro abraçar, mas eu preciso ter ter ações, né, que são de liderança, senão as coisas não andam. E é muito a história de não só percorrer o caminho, ter que construir a própria estrada que você está percorrendo, né? Exato. Eu acho que eu me vejo bastante nas suas palavras, assim, os desafios e também a forma de lidar, né? Então, acho que tem momentos em que a gente duvida um pouco se está fazendo da melhor forma possível, se está fazendo tudo o que é necessário. Se a gente não tomar cuidado, às vezes você vai sentir que você não está dando o seu melhor, ou não está entregando, ou não está alcançando uma meta. E acho que esse é o ponto mais desafiador, assim, tipo, como você enxerga realmente o que você está fazendo, sem carregar essas pressões externas, né? Carregar essa pressão da sociedade por essas expectativas e o que as outras pessoas com quem você trabalha, o que demandam de você, acabam colocando ali na mesa, sem nem se dar conta que elas também são vítimas desse sistema, né? Assim, são impactadas por esse sistema, né? Então, eu acho que é importante, assim, poder conversar sobre isso com outras mulheres que passam pelas mesmas situações e também encontrar homens que têm uma visão próxima, que podem te dar apoio, né? Tipo, homens dentro da empresa que podem te dar apoio. Acho que eu tive colegas muito bacanas, assim, que sempre apoiaram muito o meu trabalho, sejam homens ou mulheres, e acho que isso me ajudou a passar por alguns momentos mais difíceis ali, em que eu me senti muito pressionada e duvidei, assim, da minha competência ou do que eu realmente estava entregando por conta dessa pressão, né? Então, eu acho que é bacana ter uma rede, assim, de pessoas com quem você pode conversar sobre essas coisas. Você trouxe um ponto muito importante, né, que é a questão dos aliados. Então, a gente precisa ter pessoas aliadas, homens, pessoas trans, enfim, pessoas que estão ali em volta, de outros grupos de diversidade também, para que essa mudança ocorra, né? Então, a gente fala, as pessoas às vezes falam que é uma questão de machismo versus feminismo, mas é uma questão que o sistema que a gente está hoje, ele agride tanto homem quanto mulheres, né? Então, por isso que é importante a gente ter esses aliados que você trouxe, que realmente ajudam a gente a quebrar essa bolha e a ir mais para frente, mais longe, né? E vocês duas aí, né, comentaram sobre, né, momentos na carreira de vocês em que vocês se questionaram da capacidade de vocês por conta dessas barreiras, né, desses muros, dessas pedras no caminho. É curioso e até um pouco triste, né, escutar esse tipo de relato,
né? Porque é um relato que eu já escutei não é só de vocês, mas assim, de diversas mulheres com quem eu cruzei ao longo da minha carreira, né? E aí a gente até remonta, né, a questão de síndrome do impostor, né? E é algo que, né, a minha percepção, é óbvio, eu tô dentro de uma bolha, né? Mas na bolha em que eu convivi e convivo, né, essa questão de síndrome do impostor, ela é muito mais latente na mulher do que no homem. Vocês também têm essa percepção ou a percepção de vocês é diferente com relação a isso? Eu acho que ela acontece justamente porque somos mulheres desculpa, somos mulheres que estamos furando o sistema, né? Quebrando as expectativas que foram impostas. Então, é como se a gente estivesse ocupando um lugar que não era nosso, não era pra gente estar lá. Então, por isso que parece o tempo inteiro que não deveríamos estar. Então, gera essa questão do impostor. Então, pô, será que eu estou fazendo certo? Será que eu deveria estar nessa posição, fazendo essas coisas? E isso vem de um sentimento também nosso, porque fomos criadas, né, nesse sistema, mas também das outras pessoas acharem que a gente também não é tão impactante, né? Eu tive algumas experiências dando aula e percebi alguns feedbacks que o professor, quando ele é homem, quando é branco, ele tem mais crédito justamente por ter essas características do que uma mulher, por exemplo. Uma mulher preta, imagina, ainda por cima, mais difícil. Então, a bagagem de características que a gente tem influencia muito na percepção que os outros têm da qualidade daquele serviço, sendo que ele poderia ser, inclusive, o mesmo, ou até melhor. Por isso que, na minha visão, essa síndrome do impostor acaba acontecendo porque o contexto da cultura é construído em torno de que existem pessoas para determinados trabalhos, existe um perfil que, é o perfil da pessoa de negócios, que, ela tem crédito. Então, isso que a gente acaba quebrando. Mas eu não vejo que a gente deveria ter medo disso, não. E nem acho triste, eu adoro um desafio. Então, gente, vai lá e quebra o paradigma, sabe? É um negócio, assim, de se empoderar daquele lugar e desafiar o sistema que você está inserindo. Eu também, assim, eu já estudei um pouco esse tema, né? Dei algumas palestrinhas sobre esse tema. E ele surgiu com base em mulheres, né? Então, acho que o fenômeno da impostora, ele é por causa das mulheres. Essa teoria foi criada baseada observando mulheres que buscavam apoio e identificação desses padrões de comportamento, que muitas vezes vinham da infância e já com essa questão das expectativas de eu deveria ser desse jeito e não sou, porque eu não pareço com meu irmão, porque eu não pareço com minha irmã mais velha, eu não tenho essa mesma habilidade ou essa mesma facilidade para fazer alguma coisa, enfim. Então, foi um conceito que durante muitos anos estava amarrado só ao perfil feminino, né? E aí, acho que a sociedade também evoluindo na visão de questões comportamentais e emocionais do ser humano, foi abrindo essa visão para o homem, porque como a Teresa falou, né, assim, o machismo, né, a forma como o sistema trabalha, acaba oprimindo os homens também, de não poderem ter sentimentos e aí, se eles estão nessa situação de se sentir inferiores, eles nem podem falar sobre isso, né? Uma das questões do fenômeno do impostor é justamente que as pessoas, às vezes, não estão conversando com outras pessoas para identificar que tem mais gente que está passando por aquele momento, aquela dificuldade, e aí você se coloca uma pressão muito grande em cima de você e tal, e as mulheres acabam tendo mais facilidade para conversar sobre isso, né? Mas o homem se vê muito naquela postura de eu tenho que sempre dar conta, arcar com tudo, segurar todos os pesos, e ele não se abre para alguma vulnerabilidade ali, né? Então, é uma questão que acomete todo mundo, né? Mas se deu, assim, percebida principalmente pela questão das mulheres conseguirem trazer um pouco mais à tona, né? Essa dificuldade. E hoje a gente abre a possibilidade para todo mundo poder discutir isso e trazer suas vulnerabilidades e não se cobrar tanto, né? Por um nível de exigência, de chegar num lugar que não é o lugar que você quer e muitas vezes você se impõe por conta de tudo que te aconteceu e você acredita que tem que ser aquilo, né? Da vulnerabilidade, né? É mais aceito que a mulher se coloque numa posição vulnerável do que o homem, né? O homem, ele tem que ser viril, ele tem que ser forte, ele tem que ser provedor. Gente, imagina a ansiedade que é na carga de uma mente dessa. Eu tenho vários amigos que eu tive que conversar muito para que eles aceitassem terapia. Porque eles achavam que era uma questão de, não, eu vou ser vulnerável, eu não vou falar dos meus sentimentos. Demonstrar fraqueza, né? Demonstrar fraqueza. E, gente, não tem necessidade disso. Por exemplo, um casamento. Vários amigos, não, eu tenho que prover a casa, eu tenho que sustentar tudo sozinho. Não tem que sustentar tudo sozinho. Você tem uma parceira, sabe? Você não tem uma empregada que vai cuidar da sua roupa e da limpeza da casa. É uma parceira. Então, trabalhando junto, construindo a vida junto, curtindo a jornada, sabe? Não é uma troca comercial. E
Sinto muito essa dificuldade dos homens de aceitarem ajuda, de pedir ajuda, pela questão da vergonha. Por que será que vai pensar de mim se eu pedir ajuda ali, né, gente? Me colocar numa posição inferior, numa posição de fraqueza, né? Inclusive amigos, de pedir ajuda pra mulher. Que aí fala assim, não, vou pedir ajuda pra mulher, né? Eu que devia estar ajudando a mulher. Sabe essas coisas? Não tem, no meu ponto de vista, não tem necessidade. Não só não tem necessidade, como a gente acaba replicando um comportamento tóxico que vem, né, estruturalmente nem de dezenas de décadas, né, de séculos atrás, né. E acho que esse tipo de discussão, né, de levar isso, tentar furar a bolha com esse tipo de discussão, é importante justamente para a gente começar a quebrar isso, né. E eu vejo nesse tipo de questão, né, um papel muito importante de comunidades, né. Comunidades, né, de LGBTQIAP+, comunidades de mulheres, né, inclusive comunidade que você lidera, né, Tereza, Ladies That UX. Queria que você contasse um pouquinho de como é o seu trabalho à frente dessa comunidade, de como vocês ajudam justamente, né, as mulheres dentro de um mercado que ainda é bastante machista, bastante dominado por homens, de uma forma geral, né, seja se a gente está falando de design embaixo de TI ou embaixo de produto ou, né, dentro de marketing, a gente tem realmente mercados que ainda tem uma predominância muito grande de homens. Como é que é esse trabalho que você faz à frente dessa comunidade? Legal. A Ladies That UX é uma comunidade global, ela está em quase 100 cidades, se não me engano, no mundo todo. Então, não é uma coisa que eu criei, né? Ela nasceu em 2013, em Manchester, no Reino Unido. E eu trouxe para São Paulo em 2017 ou 2018, começando as atividades aqui. E aí, com o tempo, eu fui subindo, uma questão de gestão ali, de orientação do time, né? Hoje eu conto com 4 diretoras regionais, uma para cada região. A gente tem a Vânia Teófilo, que cuida aqui da América Latina, a Mariana Ozaki, que é brasileira, cuidando da região AIMIA, a Katrina Liu na América do Norte e a Anshal Apak na Oceania e na Ásia, né? Então, qual que é o trabalho que eu me vejo ali? Na verdade, criando pontes, criando oportunidades para que as mulheres participem, conversem, troquem ideias. Conto com o apoio da Mayara ali na Leires. Sempre, desde o começo, a Mayara esteve lá participando, ajudando. Então, eu não gosto de levar o crédito pela liderança da comunidade, mas é mais uma questão organizacional de fazer funcionar, sabe? Mas quem faz a comunidade é a própria comunidade. São as mulheres que participam. Então, se não tiver lá gente disposta, como a Mayara, a participar, a compartilhar, a trocar ideias, né, a inspirar, a encorajar, é uma coisa que não ia funcionar, entendeu? Então, eu sou muito agradecida por todas as pessoas que participam, que engajam. Cada cidade tem sua característica, cada região tem o seu jeito de trabalhar, tem regiões que preferem happy hour e é mais descontraído, tem regiões que preferem o próprio meetup, ali, o próprio encontro para assistir um conteúdo e ir embora, o que pra gente, deixa eu confessar, é muito estranho. Eu já participei de um evento em Manchester e o pessoal foi embora, assim, logo em seguida. Eu falei, gente, mas vocês não vão conversar, né? O que aconteceu? Não, a gente já viu, a gente vai embora. Eu falei, tá, ok, porque pra gente aqui... É muito diferente, né? É muito mais próximo, e isso me deu uma visão do design, do como as pessoas se comportam em outras regiões, é bem interessante. Mas o trabalho é esse, assim, é criar uma oportunidade desse momento existir. Mas ele não existiria se não tivessem tantas pessoas legais participando e comprando a ideia do projeto e contribuindo, porque a história de uma é muitas vezes a história de outra, né? E isso acaba criando um senso de pertencimento, de identificação, e a gente não se sente sozinho. Então, essa síndrome do impostor, por exemplo, ela vai se quebrando muitas vezes, porque a gente percebe que é uma questão muito mais social e menos da nossa cabeça. Quando a gente está sozinho pensando ali nos nossos problemas, a gente fala assim, gente, só está acontecendo comigo, né? Não internaliza tanto, né? Não torna aquilo tão individual da pessoa. Ela vê que tem outras passando por situações semelhantes. E não só tem, acho que, o conforto, né? Mas também se inspira para achar caminhos, né? Isso. E percebe que não é uma coisa necessariamente dela, né? E se for, consegue trabalhar de uma forma mais produtiva do que se você estiver só conversando com você mesmo, né? Ou com um grupo muito fechado. Ali, quando você vê várias pessoas, você vê vários contextos, é muito bonito, né? E cada região tem o seu jeito. E é muito legal também conhecer como as pessoas se comportam em outros lugares quando se fala sobre vulnerabilidade, sobre profissional. E é assim que a comunidade funciona. Então, eu estou aqui só sendo a cola. Só sendo a pessoa que vai lá, deixa a infraestrutura funcionando, né? As contas ali dos sistemas que a gente usa pagas em dia. Questões, enfim, que se não tiver alguém olhando, acaba se desmanchando, né? Então... Acaba sendo também uma questão de gestão, né? De liderança, né? Sim. Esse trabalho que você comentou, né? De ser a cola, de construir as pontes, é muito o trabalho da liderança.
né? A gente tem lá para trás uma visão de liderança mais antiga, né? Que é o chefe, né? Que é quem manda e quem cobra. Né, e hoje em dia existe justamente a liderança de fato que faz gestão, que ajuda a construir pontes, levar a informação de um lado para o outro e tal. E eu sei que a Mayara também faz um trabalho assim, né, em algumas comunidades, como você comentou, ela tem aí uma participação no Laser UX, tem a comunidade também de UX Writing, né, que você está super envolvida. Bastante lá. Lá eu gosto de trazer a visão de designer, né, para lá, assim, eu vejo às vezes muitas meninas de writing passando pelos mesmos desafios que o design já passou uns anos atrás, por conta da disciplina ser mais nova. E é muito interessante, porque é um mercado que é majoritariamente de mulheres também. A gente até estava conversando sobre isso um pouco mais cedo. E então, às vezes também são pessoas que estão trabalhando em equipes, né? São, tipo, os únicos responsáveis por UX Writing. Só tem uma pessoa para servir um time de designers, N coisas ali. Eu acho bacana conseguir trazer um pouco da visão de quando design era o começo e a gente tinha menos estrutura do que tem hoje, ou quando eu estava trabalhando sozinha também em um outro contexto, e aí dá um pouco de suporte, né? E gosto muito dessa parte que a Tereza falou, assim, das pessoas, de você ver as pessoas se ajudando, sabe? Isso é muito bacana nas comunidades. E pessoas trabalhando em contextos completamente diferentes, passando pelos mesmos desafios, né? Acho que isso é importante porque a gente aprende muito mais quando a gente aprende com os outros, né? Sobre outros cenários. Eu não preciso... Imagina que eu vou viver o suficiente para passar por, tipo, 35 tipos de empresa com ramos de negócios diferentes. Tipo, não cabe numa vida, mas se você aprender com os outros, você acaba enriquecendo muito, né? O seu dia a dia e até como você desenvolve os projetos e lida com as pessoas. Então, acho que essas trocas são muito ricas. Você comentou um negócio legal, né? Interessante aqui no contexto do nosso papo, né? Que dentro da profissão de UX Writer existem muito mais mulheres, né, do que homens. É uma frente muito mais feminina, né? Do que de homens. Vocês enxergam dentro da profissão de UX, de Product Designer, alguma especialidade que seja mais receptiva para as mulheres por algum motivo específico ou não? Acaba sendo, por exemplo, o UX Writing, né? A gente estava até comentando antes de começar a gravação aqui, a gente tem muitas mulheres porque vem muita gente, né, de pedagogia, por exemplo, né? Vocês veem algum caminho mais fácil ou menos difícil para as mulheres entrarem nessa profissão? Ou não, ela tem que entrar onde ela quiser mesmo? Eu percebo que pessoas de grupos de diversidade, independente de ser mulher, ou, enfim, outro grupo, elas tendem a ser contratadas primeiro para cargos mais operacionais, né? Então, júnior, pleno, pessoas que não estão ali na tomada de decisão, apesar de que o design ele tenta trazer essa visão da questão horizontal, da liderança horizontal, e a gente é líder, né, de si mesmo e consegue se empoderar ali enquanto uma pessoa que cuida de projeto. Mas tende a colocar pessoas de grupos de diversidade em posições mais operacionais, porque é mais aceito, né? Pessoas, homens ou pessoas que têm um comportamento mais agressivo, no sentido de mais imperativo, em posições de liderança. Então, eu vejo essa questão da diversidade ainda em grupos em posições mais operacionais e que a gente precisa ir galgando aos poucos posições mais estratégicas para falar de negócio e para ser ouvido também, né? Contribuir? Desculpa. Acho que sim. A gente também conversou um pouco sobre as mulheres acabarem vindo mais de writing e pesquisa também, né? Por conta, às vezes, da área de formação ou atuações anteriores. Acho que são pessoas que muitas vezes vêm da área de comunicação, no caso do writing, né? No caso de pesquisa, temos pessoas que são formadas em antropologia, ciências sociais, psicólogas, né? Então, a gente acaba vendo mais mulheres vindo por essas vias, nessas áreas. Mas acho que a mensagem que a gente deveria só falar venham de todas as áreas, né? Quanto mais, melhor para a gente trazer mais diversidade para os times, para as equipes, para as empresas, porque a gente é designer e a gente não vai aprender se a gente ficar só na nossa bolha, né? Então, quanto mais variedade a gente tiver ali de pessoas e backgrounds para aprender, melhor, né? Porque às vezes a gente subestima o poder da imagem, né? Eu lembro quando eu entrei na área, foi em 2003, 2004,
eu gostava de programar, eu gostava de fazer a interface, e era muito uma questão assim, não, mas só menino que programa, né? Tinha um pouco, assim. Eu fui a única mulher no grupo de design digital da minha graduação, eu era, muitas vezes, a única mulher nos times que lidavam com design de software, e é uma coisa muito poderosa a imagem, né? Que coloca uma mulher mais numa posição de, ouvindo, tendo paciência, organizando, catalogando, estruturando, e menos produzindo, criando, inovando, né? E realmente tem essa questão das pessoas vindo de pesquisa, que você trouxe vindo mais de... que é uma boa entrada para mulheres indo para pesquisa e UX Writing, mas eu vejo uma insistência das mulheres indo também para prototipação que me deixa muito orgulhosa, porque foi muito difícil um tempo atrás de entrar nisso e insistir, porque eu tenho a impressão que eu só permaneci porque não tinha muitas opções no mercado. Teve uma época que eu fui especialista em sites em Flash e não tinha muita opção, gente. Não tinha muitos especialistas em Flash naquela época. Então, mas eu percebia nos times uma certa estranheza. Quem é essa pessoa nova que está aqui? E ela é redatora na agência de comunicação, por exemplo. Sim. Ela é atendimento? Não, ela é web designer. O pessoal ficava assim, nossa, mas será que ela vai saber fazer mesmo as coisas? Aí que vem a síndrome do impostor, sabe? A galera já olha assim pra você com uma cara de... Será que você vai conseguir fazer mesmo? Já escuta aquele burburinho, né? Que você não sabe exatamente o que é, mas no fundo você sabe o que é que as pessoas estão falando. E às vezes a gente pensa assim, pô, será que é verdade, gente? Será que, né, tá alimentando esse monstrinho? Porque tem vários monstrinhos na nossa cabeça, né? Alguns falam assim, será que aquele povo tá certo? Será que você devia estar fazendo outra coisa? E legal, né? Eu vejo assim, UX, Product Design e tal, como uma área bem receptiva mesmo, para quem vem de diversas áreas, né? Não necessariamente vindo do design, né? Mas vindo, né? Como você citou, Mayara, antropologia, ciências sociais, de uma forma geral, psicologia, né? E acaba sendo, né, uma porta de entrada legal, assim, né? Para uma diversidade cultural, uma diversidade até curricular, né? Interessante, né? Um pouco na contramão disso, né? Eu, durante muitos anos da minha carreira, eu trabalhei dentro de consultorias, né? E consultorias, né, de uma forma geral, existem, obviamente, exceções, né? E cada vez existem mais exceções, felizmente, mas cai muito naquilo, né? De ser um ambiente muito masculino, né? Dentro das experiências de vocês, né? Passando por consultorias, por empresas de produto, por agências... Vocês veem alguma diferença na forma de se posicionar, na forma de você atuar, até mesmo de liderar dentro dessas frentes, né? Empresa de produto, consultoria, agência? Eu acho que vejo mais a ver com o histórico da empresa em si, do que se é consultoria ou empresa de produto, enfim. Acho que tem muito mais a ver com o tempo que a empresa tem, a cultura, como que ela se desenvolveu, né? Se ela lida melhor... ou não, com tecnologia, se ela é uma empresa mais atualizada. Acho que tem mais a ver com esse tipo de questões do que consultoria ou produto, assim, né? Então, vai depender da cultura. A gente vê empresas muito grandes, né, que com muitos anos de existência, que tem muitos paradigmas a serem quebrados nesse sentido, né? Cada vez mais estão sendo quebrados, então fico muito contente com isso. É bem legal você ver mulheres em cargos de liderança em empresas muito tradicionais. Porque você percebe que essa questão da cultura que você trouxe, né? A cultura do ambiente. Mas não é porque a empresa é pequena, que é uma consultoria ou que é uma fábrica de software, que você vai, enquanto pessoa de grupo de diversidade, se sentir mais à vontade e conseguir fazer as coisas da forma como você acredita e trazer suas contribuições de uma forma produtiva. Então, a empresa ela é um grande organismo, né? E acaba que a gente tem que ter muita sorte e também muita percepção nas horas das entrevistas, no momento da entrevista, para perceber se aquele é um ambiente que vai ser fértil para você. E não tem uma receita para falar assim, olha, a consultoria é mais aberta, ou a área de produto é mais aberta, ou empresas de tal segmento são mais abertas para grupos de diversidade. Eu fiquei muito impressionada quando eu entrei na Ambev e eu vi o quanto eles estão comprados da diversidade, né? Então você via reuniões ali muito sérias, eles levam muito a sério, e é uma empresa super tradicional. Não quer dizer que todas as áreas da Ambev vão ser amigáveis para esse público, mas você vê que existe um esforço muito grande da empresa, né? Porque afinal de contas a empresa é feita de pessoas. E você pode calhar de cair num time bacana, pode calhar de cair num time um pouco mais difícil, mas é legal você ver o esforço das companhias em se adequar e levar a diversidade a sério. E esse esforço que você comentou da Ambev,
parece ser um esforço que vem do caminho certo, né? Que vem de cima para baixo, né? Porque não adianta nada quando você tem um movimento, vamos dizer, mais na base da pirâmide, porque é muito mais difícil isso subir do que descer. Não, isso tem que vir de cima. E é muito legal o posicionamento, porque você tá falando de uma empresa de cerveja, né, gente? Que é tradicionalmente masculino. Você viu os comerciais de cerveja 15 anos atrás? Gente, por favor, coloquem no YouTube só pra sofrer um pouquinho. Era uma mulher na praia correndo de biquíni, sabe? Sim. Isso tá vendendo um produto pra mulher? Não tá. Eu lembro que eu era criança, eu via aquilo, eu falava assim, gente, será que é pra eu ser assim quando eu crescer, entendeu? Hoje eu tenho consciência desse pensamento. Mas é uma empresa que, se não tivesse vindo de cima, não ia funcionar, porque tem que ser uma diretriz, assim, mandatório. Ou respeita e aceita a diversidade, ou sai, entendeu? E tem que ser assim mesmo. E acho que também descer essa visão, mas descer essa visão com consistência, né? Não tipo, porque, sei lá, o CEO mandou, né? É importante que as lideranças estejam compradas com essas questões, estejam demonstrando no dia a dia a preocupação delas de inclusão, de diversidade. Acho que até estudando mesmo para entender como é que é o contexto de cada um desses grupos que são minorizados, né? Como que a gente faz para incluir e tal. E isso se tornar mais uma atividade, assim, do dia a dia, do trabalho, do que uma coisa especial, sabe? Um evento, tipo, uma coisa que eu preciso parar para prestar atenção, sabe? No sentido de tornar as ações rotineiras e fazer parte do dia a dia. Enraizar, né? Tem que enraizar, né? Tem que estar enraizado, senão parece que é só oba-oba, né? Tem muita empresa que você vê que em junho coloca lá a bandeira da diversidade, né? Aí você olha, assim, você que tá na empresa pensa assim, nossa, mas é só propaganda, porque não está fazendo nada aqui dentro para ficar um meio diverso. Não só com a diversidade, né? Mas saúde mental. Setembro Amarelo, gente, tem empresas aí que levam as pessoas a burnout, Setembro Amarelo tá lá estampando a bandeirinha a pitinha amarela, né? Mas a gente também tem que ser bem seletivo com as empresas que a gente se propõe a trabalhar. Eu sei que, gente, é uma situação difícil no Brasil, a gente aceita as oportunidades que aparecem, mas, às vezes, colocar isso na balança na hora de decidir para onde você vai. A gente estava falando um pouquinho antes aqui sobre o híbrido e o presencial. Gente, eu acho... Desculpa, formatos de trabalho híbrido, presencial e remoto, eu acho o trabalho remoto maravilhoso e dá super certo, de acordo com a maturidade das pessoas que estão ali no time. Porém, eu trabalho no formato híbrido hoje 3 vezes por semana. E eu prefiro trabalhar presencial de segunda a sexta numa empresa que respeita a diversidade do que numa empresa que é remota e não respeita. Então, é um pouco dos critérios que a gente tem que ter. Valores, né? Valores. Porque eu ia me sentir muito mal, de verdade, de trabalhar numa empresa que eu sei que não respeita a liderança feminina por conta do gênero. E tá trabalhando remoto, sabe? Eu acho que seria uma hipocrisia. Eu não ia conseguir viver, sabe? Pra mim ia ser muito difícil. E essa questão, né, de avaliar esses critérios, avaliar essas questões na hora de escolher, na hora de se candidatar a uma vaga, de procurar uma empresa para trabalhar, para grupos de diversidade, para mulheres, é algo que adiciona uma camada a mais de complexidade, né, dentro do mercado de trabalho. O mercado, a gente sabe, desde 2022 a gente vem vivendo um momento de baixa, né, no mercado de design, no mercado de UX, no mercado de produtos, de TI de uma forma geral, né? A gente vem acompanhando aí diversos demissões em massa, né? Que é o nome correto é demissão em massa. E ter que colocar mais esse fator aí na balança na hora de escolher, né? A que empresa se candidatar, qual empresa você vai tentar uma vaga, vai tentar uma posição. Como que é viver, assim, tantas complexidades a mais do que, por exemplo, para um homem. Não que, por exemplo, quando eu precisei olhar para o mercado, eu não me preocupei com essas questões, mas eu me preocupei sim, porque estão dentro dos meus valores e tal, mas acho que para quem vive, para quem é desses grupos, né, de mulheres, né, grupos de diversidade de uma forma geral, é algo que tem um impacto muito maior. O quão complexo a mais se torna para a mulher e para o grupo de diversidade tá numa situação dessa? Gente, é muito complexo, porque a carga ainda dos cuidados da casa e da família ainda cai muito na mulher, né? Então, você pensa, ela já tem menos tempo para aprimorar essas habilidades, porque ela tem toda uma responsabilidade em casa para cuidar também, fica oscilando entre elas. São poucas oportunidades, mas eu também entrei. As primeiras empresas que eu entrei para trabalhar eram bem difíceis, eram principalmente masculinas, eram fábricas de software, raiz daquele formato. Uhum. Mas você entra, gente, aprende e vai
vai procurando outras, sabe? Vai estudando, vai se aprimorando. Não é fácil, não tô falando que todo mundo consegue, mas é uma forma de você depois começar a escolher suas oportunidades. Eu hoje não me ponho numa posição de que, gente, eu estou escolhendo oportunidades. Mas a gente se esforça, se empenha, estuda e tenta adquirir bagagem para conseguir ter pelo menos um mínimo de vantagem nesse sentido. Não, pode ter empresas que te oferecem ali um cargo um pouco menor, com um salário um pouco menor do que outras que não têm esse valor de diversidade um pouco mais estruturado. Dá uma estudada, vê se compensa, porque o negócio da diversidade, principalmente para pessoas de grupos de diversidade, esse negócio dos valores, né? Vai pesar em algum momento, você não vai se sentir ouvido. Então, não é só porque, eu tenho esse valor forte e eu vou respeitar. É porque se eu aceitar uma posição numa empresa que eu sei que ela é tóxica nesse sentido, eu não vou conseguir ficar feliz lá porque eu não vou conseguir executar meu trabalho. Então, é pesar um pouco na balança e trazer isso. Se não tem alternativa, não, tenho que aceitar essa oportunidade, aceita, estuda, aprende, vê o que você consegue sugar ali daquela oportunidade no máximo e vai procurando outra, sabe? Não se deixa abalar. E tem essa questão da diversidade bem consolidada na sua cabeça, porque quando você entra em oportunidades assim, a síndrome do impostor, ela vai sair gritando, você vai se sentir menos capaz, para você entender que isso é o contexto, é o cenário que você tá. Não é, de fato, sobre você. É onde você está inserido, que lida dessa forma, e tentar sair disso assim que tiver uma outra oportunidade mais bacana. Acho que tem um ponto aí que é bem sensível mesmo. Se você entra, né, porque... entrei porque me ofereceram um salário bom, mas se você não se identificar com aquele grupo, com a forma como aquela empresa lida no dia a dia, você vai ficar muito tempo desconfortável se você não sair, né, ou não buscar outra oportunidade. E se esse desconforto for muito forte, vai te afetar de outras formas, né? Às vezes as pessoas vão até mudar um pouco de personalidade, estilo de trabalho, enfim. Então, se for um lugar que não combina com você, você vai sentir isso. Acho que é uma coisa... entrou, você vai perceber e uma hora ou outra você vai querer sair, né? Mas acho que um ponto aí, pensando nessas mudanças que a gente teve no mercado, com as demissões em massa de 2022 para cá, acho que as empresas, elas têm consciência de que elas muitas vezes estão baixando salários e colocando critérios mais altos, assim, de aceite nas vagas, ou também mudando o modelo de trabalho, e que isso, às vezes, vai implicar que elas vão fazer uma contratação e que aquela pessoa talvez não fique lá, porque aquela pessoa está só dando uma segurada, né, de estabilidade. Perdi o emprego, agora consegui alguma coisa, vai ter um dinheiro para eu pagar a conta, e aí eu vou pegar e vou olhar com mais calma para o mercado e vou achar onde tem uma empresa que combina mais comigo, né? Então, acho que a gente está passando hoje no mercado por esse movimento, por conta de todas as demissões que aconteceram, né? Então, isso é ruim para quem contrata, porque contratar é um baita investimento de tempo, de dinheiro, de recurso ali, de achar a pessoa que dá fit na vaga, mas é o preço, né, que acontece com essas transformações do mercado, e que acho também eu vejo isso como uma coisa que vai continuar esse ano ainda, pelo movimento das demissões continuarem acontecendo. Acho que esse tipo de coisa a gente vai estar mais correndo risco, sabe? Quem está trabalhando vai correr riscos de novo de ser demitido, enfim, por conta dessas movimentações, mas as empresas também estão correndo esses riscos quando elas oferecem essa instabilidade, né? Se você está numa empresa onde você se sente seguro, é mais provável que o seu funcionário fique lá, né? Acho que essa frase ficou esquisita. Se você está numa empresa que faz você se sentir segura, é mais provável que você fique nessa empresa. Então, se a empresa consegue criar uma cultura em que ela faz um processo seletivo bacana, oferece benefícios bacanas, retém aquela pessoa, tem uma cultura legal ali que dá suporte para essas questões de diversidade, as pessoas vão ficar lá, porque elas sabem que do lado de fora tá difícil, né? Que o mercado está complicado. Então, é uma coisa, assim, delicada para os dois lados, né? Quem está buscando oportunidade tem que pensar, eu tenho conta para pagar, mas também não precisa entender que porque entrou num lugar que não dá match, precisa ficar lá. É interessante a gente pensar também, quando a gente fala de demissão em massa, que a gente teve um boom de design nos últimos anos, né? Sim. Então, assim, gente, eu não sei de onde as pessoas tiraram que design era uma profissão fácil, que você ganharia, sei lá, 15 mil reais depois de fazer um curso de 3 meses, entendeu? Eu não sei de onde que elas tiraram isso, porque eu fiz design, gente, em 2002, 2003, a minha faculdade foi ali. Eu demorei 4 anos para sair de júnior
para pleno. E olha lá, ainda tinha umas questões assim. Eu vejo no mercado, assim, agora a gente está nesse momento das demissões em massa, mas uma ansiedade de pessoas que 1 ano de carreira querendo ser pleno e querendo, sei lá, bonificação. Sim. Cara, tava muito difícil lidar. Seniorização do júnior. E eu entendo que as pessoas merecem, não é uma questão que, eu não acho que mereça, mas eu vejo uma falta de paciência de viver a própria jornada, a ansiedade de que, não, eu tenho que crescer, eu tenho que virar líder em 2 anos. Cada um tem seu tempo, né? O seu tempo, e tem uma glamorização da liderança também, né? Tem. Que aí fica assim, gente, não, quando eu for líder, eu vou tomar decisões estratégicas. E aí, eu não sei como que eu rio tanto por dentro, entende? Porque não é sobre isso. Você pode tomar decisões estratégicas sendo estagiário, sendo júnior, sabe? Não é sobre isso. Liderar pessoas é sobre pessoas, né? Dentro do ramo do design ou qualquer outro ramo que seja. Então, a gente vem dessa demissão em massa, herdando esse comportamento que teve na pandemia, principalmente, porque eu acho que era uma profissão que as pessoas consideravam fácil de se especializar e de arrumar uma oportunidade de emprego, e que agora o mercado está cobrando preço sobre isso, entende? Então, muitas pessoas achavam que era fácil, entregavam o mínimo, já queriam ser efetivadas, promovidas, e hoje o mercado está cobrando, está falando assim, olha, talvez o design não dê tanto retorno quanto eu achava que dava. A gente tem toda uma questão econômica e social de que realmente as empresas também foram abaladas com a pandemia, né? Mas será que de fato o design está entregando tudo o que devia? Poxa, cobrando 15 mil por mês, com 3 meses de experiência, sabe? Não, e isso cai até num ponto que eu queria abordar com vocês, né? Que é justamente sobre, né, como vocês veem o mercado de UX agora para esse ano de 2024, né? Eu vi muito isso, assim, que você comentou, Tereza, dessa questão aí, que eu até brinco, né? Em várias frentes aí eu sempre falo da seniorização do júnior, né? Que aconteceu de fato e muita gente achando que design era fácil, porque ia fazer um curso de Figma, em 3 meses estava fazendo chover no Figma, mas design não é Figma. Exato. O design é sobre você entender questões complexas e traduzir aquilo muitas vezes num protótipo ou numa coisa parecida, mas é o processo, né? Design não é a ferramenta, né? E acho que são essas pessoas, né, que talvez estejam sentindo mais o impacto dessas demissões, dessa diminuição de oportunidades que a gente viu desde a metade ali de 2022, né? Eu comecei a acompanhar esse movimento de cargos, né? De posições sendo fechadas, etc. Tal. Para esse ano de 2024, como que vocês estão enxergando o mercado com relação a oportunidades, com possibilidades de entrada? Eu acompanhei bastante ali, somente na metade do ano passado, né, muita gente com medo da IA, muito medo da IA, né? Da mesma forma que alguns anos atrás as pessoas tinham medo de uma nova tecnologia que estava emergindo, né? Sempre a tecnologia botando medo nas pessoas e no final das contas, na maioria dos casos, pelo menos, o bicho não era tão feio quanto parecia ser. O que vocês estão vendo para o mercado de UX e de design de produtos esse ano? Eu acho que a gente ainda vai ver bastante das demissões em massa acontecendo, né? Janeiro tá aí para mostrar que não parou. Então, dá um pouco de insegurança, eu acho, em muitas pessoas, né? O que, por um lado, eu acho que é bom para fazer essa movimentação que a Tereza falou, da gente continuar buscando se aperfeiçoar, entender o momento do negócio para você conseguir se desafiar profissionalmente dentro da empresa, fazer mais, né? Fazer com mais aprofundamento nas técnicas, nas metodologias que a gente estuda. Realmente estudar e se apropriar daquilo, né? Acho que teve essa questão das pessoas pensarem, eu vou crescer rápido, mas eu acho que muitas vezes as pessoas não estão nem pensando o que elas querem fazer quando elas chegarem lá, tá? Tipo, eu vou virar gestor em 2 anos, tá? E aí, você chegou e virou gestor porque você queria um cargo, mas e as suas responsabilidades como gestor, né? Então, acho que existe essa parte que deve ser buscada esse ano, né, de mais amadurecimento nas disciplinas, e o X tem muita coisa pra gente estudar, né, gente, muitas ramificações, muitas possibilidades, é pesquisa, é writing, é metodologia, é métrica, tem muita coisa, então é difícil você falar assim, eu estudei tudo, agora tô pronto, sabe, isso não vai acontecer. Terminei de estudar, né, Acabou. Não existe isso, Exato. Né? Ainda mais com a questão das IAs, então vai estudar IA, vai ver como você pode colocar IA no dia a dia pra
reduzir um pouco do seu trabalho mais manual ali, né? E automatizar alguns processos e poder focar em outras coisas mais estratégicas e tal. Então, acho que tem bastante espaço para a gente aproveitar as oportunidades desse ano, até porque muitos times ficaram mais enxutos e muitas vezes a gente vai ter que estar olhando para mais de uma frente de uma vez. Então, é espaço para tentar automatizações, tentar processos mais rápidos, apostar em processos, né, para ganhar esse tempo. Acho que tem esse aspecto. Gente, eu não vejo muitas oportunidades de design surgindo por aí. Aquela quantidade de vagas que a gente via antes, aquela competitividade de se ficar brigando por um designer pleno, porque não, enfim, tinha mesmo uma quantidade de ofertas em design muito grande. Então, eu não vejo isso acontecendo em 2024. Porém, eu vejo muito como uma oportunidade. Como você trouxe de continuar estudando, Mayara, eu acho bem importante, porque você tem que se apaixonar pelo que você faz, sabe? Eu acho que o ponto real é esse. Então, você tem que gostar do produto, você tem que gostar da metodologia que você aplica, você tem que acreditar naquilo, porque você tem que continuar estudando. Toda hora a gente vê novas tecnologias surgindo, veio a IA aí, tem uma galera apavorada, como tinham, sei lá, os pintores quando veio a fotografia, sabe? Só que alguém vai ter que operar a IA. Alguém vai ter que organizar, que vai ter que programar, vai ter que lidar com aquela ferramenta nova, e dessa nova ferramenta vão criar novas outras ferramentas, vão criar novas metodologias. Então, se você não tem a base, se você não estuda ali como as coisas funcionam, como elas são estruturadas, você não consegue escalar, né? Quando a gente fala também de design, poxa, faço uma graduação ou faço um curso livre, né? Já tinha muitas essas discussões. Sim. Gente, eu entendo que a faculdade tem seus problemas ali, tem um pouco de defasagem, mas ela te oferece uma base teórica muito sólida, ela te dá suporte, a base para que você escale a sua forma de pensar em design, sabe? Que um curso livre dificilmente vai te dar, porque eles acabam sendo um pouco mais rasos, a não ser que você vá, né, com professores ali daquela especialidade que vai te trazer esse conteúdo. Então, continuar estudando, é por isso que você tem que se apaixonar pelo problema, não pelo problema, desculpa, pelo problema, né, pela solução. Pelo problema, pelo desafio que você está encarando, porque aí você consegue sentir alegria naquele estudo, né? Você consegue se sentir bem. Então, não vejo muitas vagas de design surgindo por aí, mas eu vejo muitas oportunidades legais. Então, se desprenda desse rótulo designer, UX designer, product designer e veja a oportunidade que tem mais fit com você, para que você entenda como você, enquanto pessoa, seja lá de qual bagagem você tiver, consegue contribuir para aquele negócio ir para frente, né? E aí você pode ser designer, você pode ser PM, você pode fazer uma transição de carreira, porque acaba que é só uma nomenclatura, né? Você vai conseguir. Se você é uma coisa que você gosta, você vai estudar e você vai conseguir dar o seu melhor ali naquela jornada. Eu acho que é importante também a gente conversar, né, com outras pessoas e outras realidades, porque às vezes também, como as empresas estão muito nesse momento, cada empresa está num contexto às vezes muito diferente do outro, né, de saúde interna, assim, de equipe e tal. Então, alguma coisa que a gente pode identificar, assim, como desafio dentro da empresa, num outro lugar já pode ter sido construído, já pode estar um pouco mais consolidado, a gente consegue pegar alguma aprendizado dali e tentar trazer para o outro ambiente, né? Para o nosso ambiente. Acho que essas trocas são muito importantes. Até para quem está querendo entrar no mercado, como a Tereza falou, né? Tá mais difícil porque tem menos vaga. A facilidade que a gente tinha para contratar antes, porque tinha muita oferta e tinha muita gente querendo, agora isso vai ficar cada vez mais fechado, né? Então, mesmo as vagas de júnior, a gente acaba vendo vagas de júnior que acabam tendo um descritivo de escopo muito mais certo, muito mais fechado, que exige, às vezes, 3 anos de experiência para um júnior. Então, é importante para quem estiver tentando começar na área também, acho, conversar muito com quem já trabalha, porque entrevista de UX, entrevista para vaga de UX, é entrevista de vaga para UX. Não vai parecer mais nenhuma outra, sabe? Então, a gente tem que entender como funciona esse processo quando a gente quer migrar de área, porque tem coisas específicas que a gente precisa falar de dia a dia, assim, ou de hábitos de trabalho, formas de trabalho, que a gente só vai conseguir vislumbrar e aí conseguir chegar numa resposta que faça sentido para aquela vaga, fazendo essas trocas, né? Conversando com quem já trabalha e tal. Então, acho que o desafio está muito em conversar mesmo para ir consolidando, né, as coisas que a gente fala no dia a dia, vê no dia a dia da área e como que a gente consegue expandir os nossos entendimentos, né, para esse mercado,
que vai continuar mudando. Por isso que é legal participar de comunidades, né? Porque é isso que vai te proporcionar o momento para você conhecer outros profissionais de outras áreas, em vários estágios de maturidade ali, e vai conseguir trocar. Às vezes a gente pensa que... Eu vejo muitas pessoas me pedindo mentoria para entrar em design, e às vezes eu vou perguntar assim, por que você quer entrar em design? E às vezes eu escuto, porque paga bem. Ou às vezes eu escuto, porque eu posso trabalhar remoto. E você gosta da metodologia? Você gosta de resolver problemas? Você gosta de achar soluções? Às vezes as pessoas não têm essa clareza, né? Ou então não dão essas respostas que são mais... eu sei que a gente tem que pagar conta, gente, mas eu gostaria que as pessoas trabalhassem mais porque elas gostam do que fazer aquilo. Que não sabem nada da profissão. Então chega e fica frustrado. E a gente dá uma mentoria, você dá um apoio, a pessoa entra na área, às vezes ela sai de uma área que ela já tá vindo bem, gasta uma nota em curso, para chegar lá no dia e falar, era isso? Né? Eu achava que era outra coisa, né? Então, é muito importante conversar com as pessoas. Quando eu comecei a dar aula, fiz várias entrevistas com professores de design para ver como é que é o dia a dia. E esse é um costume que designers acabam tendo mais familiaridade com esse processo por conta do próprio processo de design, né? Mas seria muito legal se outras pessoas também pensassem nisso. Eu vou mudar de área, né? Vou conversar com gente que trabalha, vou ver como é que é o dia a dia. Além das descrições do LinkedIn. Toda e qualquer mudança, a gente precisa entender o porquê que tá mudando, né? Você vai mudar de área, você quer ir para design, você tem que entender de onde você está saindo e aonde você quer chegar. Você quer chegar no design, então você precisa entender o que o designer faz, como é o dia a dia, né? Não só... Eu também, né, muita gente me aborda ali, principalmente no LinkedIn, pedindo ajuda, mentoria e tal, porque quer mudar de área, quer entrar em design e tal. E... ainda tem aquela visão, né? Aquela visão que a gente luta há muitos anos para mudar, de que design não é só desenhar tela. Nossa, não é só gente. desenhar tela de aplicativo, né? Que tem existe N processos por trás até você chegar naquilo. Aquilo lá é um output, né? É um fim do teu processo, né? E o pessoal não tem ainda essa visão, né? Ou acaba sendo influenciado por aquele famoso, né? Do júnior ao sênior em 3 meses, Exato. né? Os cursos aí que a gente... virou meme, né? Mas infelizmente é real, né? Que existem vários cursos ali, né? Até falar que é o português bem claro, charlatões, né? Vendendo esses cursos, né? E aí as pessoas acabam quem tá mal informado, quem não participa de uma comunidade, quem não conversa com um profissional, tal, acaba comprando, né, essa ideia dessa glamorização da profissão. É uma profissão muito legal, é uma profissão muito gostosa, mas porque a gente que tá aqui, a gente gosta do design, a gente vive isso há 10, 15, 20 anos e a gente aprendeu a acompanhar o processo, né? Você comentou, Tereza, né, quando você começou a dar aula e tal, eu sei que a Mayara também tem uma veia bem forte nessa frente de educação. Queria perguntar para vocês duas, né? Essas experiências que vocês têm nessas frentes educacionais, isso impacta na forma de vocês de liderar um time? Na minha forma de liderar, impacta muito, porque eu tenho um perfil de formação de profissionais, né? Eu sei que eu já tomei alguns feedbacks do tipo, aqui não é uma escola, eu entendo, mas eu sinto que eu devo muito à Tereza de 2002, que não teve uma líder ou um líder que desse esse suporte, porque não existia, não era porque os líderes eram maus, é porque não tinha designer sênior em 2002, gente. Tinha designer sênior de, sei lá, marcenaria, enfim. Ou então de agência, né? Designer gráfico. Né? Designer gráfico, e o meu lance sempre foi o digital, então não tinha mesmo. Eu fui crescendo na carreira e descobrindo, então eu sei da dificuldade que é você crescer sem o suporte, você crescer sem ter pessoas para trocar, a gente não tinha muitas comunidades. Quem é dessa época vai lembrar do portal Webmaster, não sei se você lembra, mas eu acho que era um dos únicos sites que a gente tinha, ainda era em inglês, então não eram pessoas daqui, que têm um comportamento diferente, eles interagem, pelo menos ali em design, um pouco menos. Mas impacta muito, influencia muito, porque eu trato a formação dos designers que estão ali. Então, desde júnior, pleno e sênior, eu tenho e os níveis intermediários ali, eu tenho critérios de avaliação e de direcionamento de feedbacks para que eles alcancem os objetivos primeiro deles e depois da companhia. Porque eu acho que a gente tem um time e a gente tem... esses designers são alocados em squads, que por sua vez têm seus desafios. Existe posição para a maior parte dos designers que estão ali se desenvolver onde eles querem. Então, eu consigo fazer um PDI ali, que é um plano de desenvolvimento individual, focado no que o designer quer crescer. Porque, gente, não adianta eu chegar para um designer que odeia pesquisa, apesar de que eu acho que o designer tem que fazer pesquisa.
Né? Vamos deixar claro. Colocar ele na área de UX Research. Só isso, entende? Eu tenho que fazer com que a pessoa, eu enquanto líder, tenho que fazer a pessoa ela brilhar num lugar mais propício para ela. Eu adoro plantas. E eu matei várias samambaias. Por que eu matei várias samambaias? Porque eu não coloquei ela no lugar onde ela vai crescer. Sim. Então, é a mesma coisa. Eu preciso olhar para o meu time, ver as competências, as habilidades, onde eles querem se desenvolver, a contribuir para essa formação, para colocá-los na melhor posição ali, para que eles se destaquem mais, para que eles façam um trabalho bacana, para que eles fiquem na empresa, porque, gente, vida com turnover, sabe como é difícil você treinar uma pessoa nova. Sim. E, enfim, essa veia educacional me influencia muito a minha formação, a minha atuação como líder. E eu gosto, porque eu aprendo muito. Eu nunca aprendi tanto sobre design quando eu fui fazer uma aula de design. Então, pra mim, assim, eu cobri vários buracos. A primeira turma que eu dei foi de design digital. E eu cobri vários buracos do meu próprio conhecimento, porque era uma parte ali do processo que eu não tinha, sei lá, prestado atenção, entende? Só que na hora de dar aula, você não pode ter furos. Tem que ter uma timeline ali muito clara do que você está passando para os alunos. E, às vezes, a gente, enquanto aluno, não presta atenção em todas essas etapas. Então, me ajuda muito, enquanto profissional também, no dia a dia, como designer, estruturar a minha aula para passar ali, seja para alunos, ou para palestras, ou para liderados. Só um comentário antes da Maia falar. Eu também já ouvi isso aqui não é escola. Tipo, nessa de desenvolver liderados, de trabalhar em cima do potencial da pessoa, né? De fazer a pessoa brilhar, né? E ela brilha onde ela vai se sentir mais confortável, onde ela tem mais aptidão. Coloca ela numa outra área, o brilho vai ser opaco. Exato. E quando eu assumi a liderança da Pet Love, do time de design da Pet Love, o Vitor Guerra, que me contratou, ele era head de design na época. E, gente, eu lembro que na entrevista ele foi assim, eu perguntei pra ele, quais são, né, as expectativas, aí ele, eu quero que você faça o time brilhar. Eu falei, gente, era tudo que eu queria ouvir, sabe, assim, eu estava no lugar certo, com o líder certo, e pude fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é esse investimento no time, criar oportunidades para que eles se desenvolvam e tudo mais. Ouvindo você falar, eu fiquei aqui pensando, né, o quanto fazer uma aula tem muito a ver também como fazer uma entrega de UX, né? Porque a gente cria um material já tendo meio analisado para quem você vai dar aquilo, né? Quem que vai receber aquele material. E, de repente, vem algum aluno e quebra aquela expectativa, né? Tipo, pergunta um negócio que não tinha nada a ver, ou te mostra, né? Pô, faltou essa informação aqui. Isso aqui, que era base para eu entender aquilo, eu não sei ainda. Então, é um processo de UX mesmo, né? E assim como o processo de UX tem muita interação, né? Então, se você vai dar aquela mesma aula de novo, você já aprendeu alguma coisa ali que você vai ajustar para aquela próxima aula. Então, acho que isso é muito interessante, porque você está sendo designer enquanto você está dando aula também. Processo de melhoria contínua, Exato. Né? E acho que aí é um ponto em que ser designer reforça a parte de você ensinar alguém, porque você também vê que você está naquele processo vivo, construindo aquilo. Sabe, eu ter feito material é muito diferente de eu ter feito material e estar trocando aquilo com a pessoa, né? Porque essa troca vai gerar essas iterações várias aí. Então, de certa forma, eu também trago isso para quando eu estou na liderança, né? Esse mesmo processo. Tipo, eu vejo que uma pessoa do time está com uma determinada necessidade, eu bolo um plano para falar com ela. Pode nem necessariamente a gente chegar aqui no aspecto do PDI, pode ser só um plano de abordagem de um problema mesmo, do dia a dia. E aí eu vejo como ela vai me dar aquele retorno, né? Como vai ser nossa troca? Pode ser uma troca numa execução de um projeto específico, pode ser uma troca mais direcional. E eu vou voltar e vou recalcular a minha rota para ver como que eu vou dar continuidade, né, naquele acompanhamento, se eu preciso mudar algumas coisas. Se eu vou ter que fazer aquele mesmo processo com outra pessoa, eu também vou estar olhando para aquela outra pessoa e falando, tá, mas a necessidade dessa pessoa é um pouquinho diferente dessa primeira pessoa com quem eu falei. Então, eu sinto que esse cálculo, né, de com quem eu estou falando, do que essa pessoa precisa, ele fica muito mais aguçado por eu dar aula, porque daí eu tô dar aula ou fazer mentorias, enfim, eu estou muito tempo do meu tempo fazendo esse mesmo movimento, né, de analisar a necessidade do outro, que é uma necessidade que vai se realizar numa reunião, às vezes, né? Não é um produto que eu vou construir e entregar daqui X meses. Então, você tem que analisar, você tem que pensar muito bem
ter um planinho de ação ali e colocar aquilo para jogo e vai vir uma iteração dali. Eu vou fazer um cálculo de novo do meu próximo passo a partir dali, né? Então, acho que vira uma coisa muito dinâmica, assim. Eu até já conversei uma vez sobre isso com a minha terapeuta, sabe? Que eu fico com a impressão de que, tipo... você tá o tempo todo se observando muito e observando muito o outro, pensando nessas melhorias, né? Mas para justamente o relacionamento do time fluir melhor, né? A forma como você se percebe como gestor e como você consegue ajudar aquela pessoa também a evoluir melhor. Então, é um trabalho bem dinâmico nesse aspecto, né? E até acho que, assim, se uma liderança não acha que é um trabalho dinâmico, tipo, esse trabalho de gestão das pessoas especificamente, acho que ela precisa rever algumas coisas. Ela tá no lugar errado. Ela está no verdade. lugar errado, porque não é sentar na cadeira e falar, ai, agora estou aqui, eu faço as coisas do meu jeito, sabe? A gente também acaba aprendendo muito com essa troca com o outro, de como você se adapta para fazer melhor da próxima vez, né? E assim, até tocando num ponto que a gente estava falando antes, né? Sobre pessoas que queriam crescer muito rápido e chegar na liderança muito rápido, que tem essa visão de que a liderança, enfim, um lugar que eu quero estar, porque eu quero estar, tipo, a gente está impactando muito a vida das pessoas que a gente lidera, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para esse impacto não ser, tipo, perigoso para aquela pessoa, que eu acho que às vezes é uma questão que muitas pessoas sobem para o cargo sem se aperfeiçoar nem nada e não tem essa visão, né? Assim como um professor também pode impactar muito negativamente o desenvolvimento do aluno se ele dá um feedback sem cuidado, sem uma atenção ali para a condição da pessoa, né? Então, acho que são esses paralelos, assim, que eu vejo bastante, né? Entre as duas atuações. É que tanto o líder quanto o professor, ele tem um poder de influência no aluno. Então, eu nunca passei por essa experiência, mas eu imagino que uma criança que recebe o feedback de um professor assim, você não tem jeito para matemática, ela pode internalizar isso, por exemplo. Sim. E realmente não se empenhar, quando na verdade ela precisava de um encorajamento, né? Então, tanto o professor quanto um líder, ele tem esse poder de influência, né? Então, é uma grande responsabilidade. Não é a gente, por exemplo, né, pegando num ambiente, né, num cenário profissional, a gente chegar para um profissional que tem uma certa dificuldade, por exemplo, com prototipação e falar, você não tem jeito para prototipação. É entender o porquê que ele está tendo dificuldade e oferecer para ele um caminho. Primeiro, ver se ele quer esse caminho, né? Porque às vezes a gente está falando de profissional que quer trabalhar exclusivamente com pesquisa. Então, tudo bem, tá tudo bem, tem espaço para todo mundo, mas entender o porquê que ele tem aquela dificuldade e oferecer para ele um caminho que ele possa, né, seguir para melhorar, não simplesmente chegar e falar, você não tem jeito para isso, né, porque senão a gente acaba justamente criando, né, profissionais ali, ajudando na formação de profissionais de uma maneira errada, que vai ter um bloqueio, que vai ter uma dificuldade em algo onde ele só precisava de uma mão, né, de um apoio ali, de um líder, né, e aí até o que a Mai falou, né, as pessoas que muitas vezes chegam na liderança, né, porque eu quero fazer as coisas do meu jeito, é justamente o contrário, quando a gente chega na liderança a gente tem que ser extremamente maleável, Exato. né, tem que ser extremamente adaptável para entender o jeito das pessoas e poder oferecer para elas o suporte que elas precisam. Eu acho que existe aquela imagem ainda do chefe é o que manda, que ele é que vai fazer acontecer tudo. Chefe e líder é muito diferente, né? Gente, o papel do líder, ele é fazer com que o time entregue. Porque se fosse tudo depender dele, não precisaria de time, então ficaria sendo você só, o head de você mesmo, sabe? E eu vejo pessoas aceitando oportunidades ou insistindo em oportunidades em cargos de liderança sem um trabalho de autoconhecimento, sem nenhum treinamento de comunicação ou técnicas de comunicação não violenta ou comunicação amigável, sem entender como que as pessoas se motivam. Então, tem pessoas que se motivam de formas diferentes. Tem gente que se motiva ao ver as entregas sendo feitas, tem gente que se motiva muito na base de elogios, tem gente que se motiva por estar contribuindo com um propósito, tem, enfim, N formas. O líder não é só chegar e mandar e sair, né? Ele tem um trabalho de muito mais responsabilidade do que isso. Falando um pouquinho acho que até a gente estava falando um pouco mais antes, né, de tendência de mercado, de caminhos, né? Eu tenho visto, especialmente no último ano e meio, 2 anos, né, profissionais de UX, profissionais de Product Design, indo cada vez mais para produto,
né? Então, assumindo ali, né, fazendo uma transição, né, assumindo o chapeuzinho de produteiro, atuando como POs, como PMs, né? E no passado, né, eu tô trabalhando aí na área de Product Design, de UX, tem 10 anos, né? Então, no começo eu via muito essas figuras, né, de PO, né, que na época nem era tão comum esse termo, mas quando começou a surgir, né, esse chapéu acabava caindo muito numa pessoa de TI que entendia muito do sistema, do projeto, né, gestores de TI, gerentes de TI, até mesmo alguns gerentes de projeto assumindo ali o chapéu de PO, né? E hoje eu tenho visto bastante, especialmente nos últimos 2 anos, né, designers, né, assumindo esse papel. Vocês têm essa mesma visão que eu tenho? Vocês têm acompanhado esse movimento? E se sim, como é que vocês enxergam esse movimento de designers cada vez mais indo para produto? Eu acho muito natural quando a gente fala de designers que tem essa veia estratégica, né? Que gosta de resolver problemas, que gosta de um discovery, que gosta de trazer o desenho da solução, às vezes sem tela, inclusive, muitas vezes os meus melhores designers são os designers invisíveis, né? O resultado invisível daquela experiência. Não necessariamente é um volume de tela. Então, eu acho muito natural para esse perfil de designer. Mais uma vez, não se prendendo a rótulos, né? Se o que você gosta é de resolver problemas e aquela cadeira, seja o nome que dão para ela, resolve problemas, é o caminho que você vai. Mas tem muitos designers, como você trouxe, André, que gostam realmente da interface e só querem fazer isso. Então, ok, mas entenda também que existe uma limitação de crescimento, mas a gente tem que estudar e trabalhar com o que a gente gosta de fazer. E para esses designers, eu imagino que a cadeira de produto, né, não vai conseguir ser confortável, não vai ser confortável para esse perfil de designer. Mas os designers que gostam de estratégia é o caminho que eu vejo que é natural. A gente vem muito numa época que designer ficava brigando com produto. Ai, porque quem manda? Ai, porque eu que entendo da jornada, eu que fiz a pesquisa, aí o produto não, eu que priorizei. Cara, é uma rixa, sabe? Não precisa, então vai para o produto logo, sabe? Eu acho muito mais fácil, assim, muito mais natural. Olha, é uma coisa que você gosta de fazer, aquela cadeira de produto naquela empresa está oferecendo isso, então, ok. Eu concordo bastante com essa visão. Tipo, se é um movimento que é orgânico, para mim faz sentido eu mudar, mas se a pessoa tá indo só pelo... talvez seja melhor, talvez eu consiga ter mais, não sei, garantir mais empregos ou mais salário, eu acho que tem que ter essa identificação de perfil mesmo, porque ela vai, sei lá, se ela gosta muito de prototipar, ela vai sentir saudade muito rápido, né? Ou vai ficar atazanando o designer que prototipa para ela e não vai deixar. Vai virar manobrista de layout, né? Vai ser aquele PO que fica atrás do designer movimentando o pixel, né? Aquele PO que pede, me dá o acesso de editor do Figma, e aí o time de design fala, não... Então, e aí se cria uma nova rixa. Mais uma. É o tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado ali, né? De fazer a movimentação realmente porque faz sentido pra gente, ou se a gente realmente estiver disposto, por mais que não faça sentido, seja uma questão de necessidade, tem que estar disposto a encarar esse novo desafio, né? O que eu tenho percebido é acho que as vagas estão ficando mais generalistas, eu percebo isso, né? Assim, a gente... Por mais que não veja uma vaga muito focada em UI, eu acho que ainda tem lugares que ainda pedem... São lugares onde você vai atuar um pouco mais com interface, um pouco menos com discovery. Eu acho que eu vejo essa diferença, mas raramente você vê uma vaga UI, 100% UI, né? Uhum. E às vezes você vai pegar essas vagas de UI pedindo também um pouco de motion para você poder fazer outras coisas ali. Então, acho que eu vejo as vagas mais generalistas. Eu acompanhei alguns amigos aí tentando ir de UX Writing e UX Research para UX Design como um todo, por conta de oferta de vagas. Então, eu acho que tem uma tendência, uma movimentação, assim, em vários sentidos, buscando trabalho, né? Acho que o importante, as pessoas estão muito pensando que elas precisam se garantir, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente vai ter necessidades específicas, por exemplo, trabalhar mais com IA, a gente também vai ter papéis mais generalistas e pessoas que tentam aprender um pouco de tudo, porque nunca se sabe o dia de amanhã e pode ser uma necessidade, né, para eu ter mais alternativas. E até aproveitando que você entrou nesse assunto, Mai, até falando um pouquinho, né, da visão de vocês, o mercado para esse ano, mais generalista ou mais especialista? Pergunta de $1 milhão aí.
Eu sinto Que todo mundo faz, né? Chega, assim, são anos e anos na profissão, né? E todo ano tem essa mesma discussão, né? Ah, vai ser um ano melhor para quem busca uma vaga generalista ou uma vaga de especialista? Eu acho que o generalista tem um pouco mais de espaço, mas eu acho que a gente, como designer, acaba sempre escolhendo uma coisinha que gosta mais de fazer e se aprofundando, e às vezes acaba virando especialista naquele assunto sem se dar conta, e eu acho que isso é muito importante, sabe? Porque conforme você vai crescendo como referência técnica no time, você acaba virando exemplo para outras pessoas, né? E quando você tem esse tema que você gosta mais de estudar, é sempre um negócio que você acaba trazendo para o resto do time, que muitas vezes te dá um destaque dentro do time, entre as outras pessoas. Então, é uma coisa que te ajuda, né? Carreiristicamente falando, te ajuda a conseguir essa relevância, essa visibilidade. Então, acho que é importante, mesmo que a gente continue, que a gente desenvolva mais papéis generalistas, descobrir, né, qual que é a disciplina ali que mais te encanta para você se aprofundar mais nela. É importante lembrar por que o perfil generalista tem sido mais procurado, né? A gente está enfrentando momentos pós-pandemia, com dificuldades financeiras. Então, é mais fácil gerenciar um time com perfis que são generalistas, porque você consegue adequar essas pessoas a diversos contextos. Existem POs e designers que são mais POs, desculpa, voltados para uma bagagem técnica, que aí vão atuar numa squad técnica, tem PMs que são mais uma bagagem comercial, que vão atuar mais numa squad que está lá próxima de vendas, por exemplo. Então, é interessante a sua bagagem, mas o mercado tem preferido generalistas por conta dessa flexibilidade, né? Mas eu sempre quis colocar um profissional especialista ali, por exemplo, de motion, de ilustração, dentro do time, porque é ele que vai dar aquele fator encantamento na experiência, sabe? Ele O que brilho, né? vai dar o brilho, que vai fazer assim, o usuário ver aquela experiência gostosa, sabe? Aquela mensagem de confirmação que não é seca, que não é só um check, assim, é uma mensagem de confirmação que é uma coisinha se mexendo, sabe? Que diferencia, né, muitas vezes do concorrente. Exato. Você vê aí, enfim, diversos aplicativos, os que investem em motion e UI, por exemplo, eles são muito mais relevantes no mercado como um todo. Então, existe sim a oportunidade para especialista, porém, eu tenho ainda para mim uma questão: será que ser especialista é melhor você ser consultor, ou trabalhar como freela, ou trabalhar pontualmente, até para que você lide com uma diversidade de projetos? Porque você vai ficar numa empresa só, num único segmento, trabalhando aquelas ilustrações ou interfaces com aquela carinha, talvez trabalhar sob demanda te traga mais satisfação, sabe? Do que se você estiver ali numa empresa. Estou trazendo alguns questionamentos que seriam interessantes, né? Eu não tenho, por exemplo, uma cadeira que caberia um especialista em motion agora, mas é uma coisa que eu gostaria muito de ter, sei lá, 30 horas, 40 horas no mês, para conseguir trazer um pouco desse encantamento para as experiências, né? Estou trazendo o exemplo do interface, mas tem muitas outras. Tem times que não têm cadeira para UX Research, por exemplo. Então, se é o que você gosta, talvez, se você não tem ali uma oportunidade, apesar que tem mais oportunidade para UX Research que de interface e motion, né? Mas trabalhar talvez por consultoria ou por demanda, que é uma coisa que você gosta de fazer, você vai continuar estudando e acaba alcançando uma diversidade maior. Enquanto isso, as empresas, elas estão nesse momento de generalista por conta de deixar mais enxuta, né, a operação. A gente tem uma matemática ali, para a empresa ganhar, para ela se manter sustentável, né, e operando, e dando empregos, e dando oportunidades, ela tem que ter um caixa estável. Então, ou ela diminui a operação dela, ou ela aumenta a receita, porque senão a conta não bate. Então, tendo esse entendimento, a gente percebe por que o perfil generalista está sendo mais buscado e fazer uma autoanálise e perceber, poxa, eu quero, né, ser generalista nesse sentido, para esse tipo de produto, por exemplo, ou segmento da empresa. Ou não, eu quero ser especialista e eu tenho X oportunidades que eu poderia atuar ali. Sempre que me faz essa pergunta, né, eu falo que é importante você saber um pouquinho de tudo, mas ser especialista em, né, se aprofundar em uma área do conhecimento, por exemplo, consigo dominar o processo de product design, vamos dizer, de uma ponta a outra ali, né, ser o famoso nota 6, 7, né, de conseguir entregar legal, mas ter aquele brilho, por exemplo, num discovery, num processo de pesquisa, ou numa análise de métricas, né, que é justamente também tem isso, né, você vai acabar, como um profissional generalista, você consegue
ter um pouco mais de campo para atuar, mas quando surgir aquela oportunidade de você demonstrar o teu brilho, você vai trazer aquela cerejinha do bolo dentro de um projeto, dentro de um produto, né? Sim. E queria que vocês aqui, né, são duas profissionais com bastante bagagem de mercado, né, bastante vivência em vários nichos de mercado, né, tipos de empresa. Para quem está buscando hoje entrar no mercado de UX, né, o que vocês dariam de dica assim, para essa pessoa, né, que está buscando, né, pensar que é uma pessoa que está de fato interessada não somente em ganhar 15 mil reais por mês, né, mas que está interessada em design. O que vocês dariam de dica para essa pessoa que está buscando essa entrada no mercado? Eu gostei muito da dica da Mike, participar de comunidades. Acho que isso é bem importante, ter essa troca com pessoas que já estão trabalhando na área, né? E entender mais do dia a dia, entender mais a fundo mesmo como vai ser o dia a dia. Se você vai ter paciência para conversar com o desenvolvedor, se você vai ter paciência para conversar com o usuário, se você vai ter paciência para reuniões que às vezes você fica 2 horas lá para tirar de lá 5% do que você realmente vai usar no seu dia a dia, né? Porque são discussões, às vezes, que estão muito além das questões de usabilidade, de jornada, enfim. Às vezes estão discussões de posicionamento de negócio que você não tem voz ainda. Um dia pode ser que você consiga ter, mas no começo você às vezes não vai ter voz e às vezes são até difíceis de entender se você não tem familiaridade com o tema. Então, acho que conversando com pessoas da área, a gente vai ganhando essa clareza, né, de como que é o dia a dia de fato, se você vai trabalhar muito sozinho, se você vai trabalhar muito em grupo, enfim, para entender se faz sentido para o dia a dia mesmo e investir nessa transição. E decidindo que, sim, quero migrar para UX e UI, acho que aí conversar mais ainda com essas pessoas para identificar ali onde que estão as sutilezas que vão te ajudar nessa contratação, né? Aí é uma visão meio particular minha, não sei se vocês vão concordar. Eu acho que em consultoria, de maneira geral, a gente acaba tendo um pouco mais de abertura para pessoas que estão fazendo migração de carreira, porque as empresas que trabalham com produto, muitas vezes elas já têm uma área de design mais consolidada, produtos mais consolidados, dependendo da empresa, e elas vão chegar com um desejo técnico maior numa posição de júnior, né? Então, ou júnior ou pleno, enfim, do que eu tenho observado, pelo menos nas vagas por aí. E aí eu sempre tenho essa sensação, já tenho essa sensação há alguns anos, que a consultoria acaba sendo um pouco mais tranquila, porque ela muitas vezes precisa de um profissional generalista, e às vezes de bagagens diferentes, então ela decide investir numa pessoa que vem com outro perfil, um perfil de outras experiências ali, porque faz sentido, né, naquele cliente, naquele projeto em que essa pessoa vai ser colocada. Então, eu vejo um pouco dessas 2 dicas aí como principal, mas também aquela clássica, que acho que qualquer um vai falar, estude muito, porque são muitas disciplinas envolvidas, muitas metodologias, muitas nuances que a gente precisa usar no dia a dia da área, né? Então, precisa mesmo querer estudar e se comprometer com esse estudo. Parece que a gente tá chovendo no molhado falando para as pessoas, assim, conversarem com outros profissionais mais experientes, mas é muito verdade, gente. Outro dia eu conversei com uma designer que queria muito ser UX Research. E a gente estava trabalhando sobre isso, ela conseguiu uma oportunidade e tudo. E chegou um momento que ela veio falar assim, Teresa, eu não tô gostando desse negócio de fazer teste de usabilidade e pesquisa quali, porque às vezes o usuário ele vem falar comigo questões da empresa que eu não tenho culpa, entende? E assim, faz parte do dia a dia, entende? Teve outros designers também de UX Research que estavam assim, mas eu não gosto de analisar dados. Falei, meu amor, é isso que você vai trabalhar, sabe? Dados é o seu material, então é importante a gente conversar ali, porque tem gente que acredita, né? Parece que põe na cabeça que design, UX, product design, service design, enfim, é sobre uma coisa e não é, né? Então é importante conversar com as pessoas para ver se realmente é aquilo que você gosta. Tem gente que fala, eu não gosto de conversar com gente, eu quero ser researcher. Não dá, né? Não dá. Não combina, gente, assim. A gente tem que respeitar a personalidade de cada um, os gostos e tudo, mas entender, né, que não é a sua área que você vai brilhar, entendeu? Essa pessoa ela pode impactar de uma maneira positiva dentro de um processo de UX, mas em outra especialidade. Exato, e ter esse nível de autoconhecimento é importante, porque a gente também ali, enquanto pessoas que se propõem da mentoria, a gente dedica muito tempo, de verdade. Eu reparei ali o ADP List, o quanto que eu gastei no ano de tempo mentorando,
que eu poderia estar, sei lá, hidratando o cabelo, enfim. Né? Adoro da mentoria, gente, mas é um investimento também que a gente presta para a comunidade e a gente está querendo ajudar, sabe? De dicas, eu acho que a gente tem alguns perfis de pessoas que estão entrando na área, pessoas que estão migrando, né? Então, são pessoas que já vêm de outra bagagem profissional, com outro histórico, com outra faculdade, que está ali fazendo a transição de carreira para design. É muito importante ela pensar em como essa bagagem pode ser aproveitada, né? Tem muita gente que chega com uma ansiedade e fala assim, eu vou ter que jogar fora tudo que eu aprendi para, sei lá, ser designer? Assim, não precisa. Talvez você vai ter que procurar oportunidades que valorizem essa sua bagagem, né? Vai ser um diferencial para o designer, sabe? E para a atuação dele no projeto. Então, para essas pessoas que já têm essa bagagem, já teve uma graduação, um curso um pouco mais longo, uma pós-graduação, vai agregar, vai trazer uma explicação de como que é o dia a dia, vai te trazer conceitos e aí continuar estudando, né? E estudar, gente, não tem que ser sofrido, sabe? Eu venho de uma geração que ensinavam assim, não, estudar é chato, você fica lá sentado com seu livro, enfim, não é legal. Quase que uma punição, né? É o castigo, entende? Exatamente. Trabalhar e estudar não tem que ser um negócio ruim. Então, faça uma coisa que você se interesse, que você goste, né? E tem também os designers que estão saindo aí do ensino médio, que estão querendo entrar em design, que eu fiquei muito feliz quando eu vi o rating de candidatos vagas da FUVEST e vi que design estava lá muito acima do que de direito, por exemplo, porque eu vi um embaixo do outro, né? Uhum. Eu nem procurei, não, gente, eu não tô pegando no pé do pessoal que fez direito, não. Mas eu falei assim, nossa, agora eu tô um nojo, porque meu pai é advogado, minhas irmãs são advogadas, eu falo assim, não, design não vai dar certo. A gente tem aqui uma quantidade muito maior de pessoas querendo entrar na área de design do que de direito, tá? Fica aí, ok? Beijo. Então é isso. Desculpa, gente, minha familiar estiver assistindo, não é pessoal. Assim, então, é muito legal você ver assim, a pessoa que tá, esse interesse na área de design, né? Então, diria assim, para fazer uma faculdade de design, por mais que fale assim, é muito antigo, não tem, não é para ser... Não são todas as faculdades que têm uma grade antiga, vai trazer bagagem, vai trazer o pensamento de design que vai se tornar um diferencial depois. Tem muita gente que está saindo do ensino médio e está falando assim, não, vou fazer um curso de 3 meses. Porque, sei lá, para a pessoa que migrou de carreira, o curso de 3 meses funcionou. Funcionou, talvez, porque ela já tem uma bagagem, já tem uma vivência profissional, ela já tem um método de estudo, né? Então, diria assim, para insistir numa graduação de design, porque, gente, é maravilhoso. Eu fiz a graduação em design, eu fico, assim, muito triste que as pessoas não querem fazer. Que eu falo, gente, mas me diverti tanto, sabe? Foi tão... Me sofri em vários também, mas, assim, no geral... Tem os dois lados sempre, né? Tem os dois lados. Tem o lado do sofrimento e tem o lado da benesse também, do bônus, né? Eu sentiria falta, assim, se não tivesse feito uma graduação hoje. E acho que faz um diferencial. Legal. E para encerrar, quais, para vocês, assim, nesse ano, cenário que a gente está enfrentando de mudanças, né, causado pelo pós-pandemia, também pela mudança de cenário das empresas, né, passando por essas emissões em massa, também essa chegada, né, quase que como um rolo compressor, que muitas pessoas estão enxergando da IA, como líderes de design, né, especificamente na posição de líderes, quais que vocês enxergam como sendo os grandes desafios de vocês para esse ano agora de 2024? Eu acho que no momento, pelo menos para mim ali, como usar a IA a favor do time, sabe? Traz muitas facilidades, tem muitas questões, por exemplo, de definição de roteiro, de pesquisa, tirar dúvidas ali com o chat GPT, por exemplo, ou usar o Midjourney para fazer algumas das imagens, mas entender que você, enquanto designer, é responsável por aquilo que está sendo gerado, sabe? De vez em quando eu já vi algumas questões assim, eu pedi para a IA fazer um roteiro, e eu, enquanto líder de design, eu vou lá olhar o roteiro, né? Eu preciso garantir que o processo vai ser seguido da melhor forma e tudo mais. E aí eu vejo umas perguntas estranhas, eu falo assim, você que fez? Fiz, mas eu fiz o chat GPT escrever para mim. Aí, não, né, gente? Então você vai, enquanto designer, usar a IA, mas ser um guardião daquilo. Aquilo tá te ajudando, sabe? Não tá fazendo o trabalho por você, porque a IA não vai fazer isso. Eu não vejo no futuro ela fazendo isso para tudo. Talvez para algumas questões operacionais, sim, mas vai ter sempre alguém criterioso analisando aquela informação. Então, usar como um suporte, né? E de uma forma consciente, entendendo que você é o responsável por aquilo. E também aprender, né, gente? Eu não tô ainda num momento que eu sei usar a IA 100%.
E eu acho, não sei se tem alguma pessoa que tá... Se alguém falar que tá mentindo. Mas eu me cobro nisso, que eu falo assim, nossa, eu devia saber. Mas aprender, né? A gente aprender a usar essa ferramenta e de uma forma amigável e produtiva. Eu acho que esse é um ponto bacana. Eu também tenho essa vontade de aprender um pouco mais, assim, truques para o dia a dia, né? Além do básico do chat GPT, que eu acho que é o que a gente mais usa. Eu também fico pensando bastante, assim, que o mercado vai continuar com esses movimentos, né? Possíveis aí das demissões. Então, eu acho que a gente tem que... Acho que se tem alguém, assim, que se sente meio passivo, sabe, profissionalmente, tipo, no dia a dia, assim, eu tô lá, tô vivendo, tô fazendo os projetos. Eu acho que esse ano ele exige, assim como o ano passado, né, que a gente tenha uma postura um pouco mais analítica e mais proativa do nosso lado, sabe? Até porque caso a gente, tipo, caia numa demissão em massa, alguma coisa assim, a gente consiga reagir rápido. Porque a concorrência pelas vagas está muito alta e às vezes você vai ficar lá tentando, tipo, sem saber o que está dando errado, né? Então a gente precisa ter um poder de auto-observação, de como que você está se posicionando, o que você está fazendo pela sua carreira, né? Não só pelo papel que você ocupa no seu time hoje, mas como que você se posiciona perante a sua carreira, né? Se você está dirigindo a sua carreira da forma que você realmente deseja, olhando e se desenvolvendo com os pontos que você acha que faz sentido para o seu crescimento, né? Então, acho que esse posicionamento, ele é bem necessário nesse nosso momento. E do lado, acho que um pouco do lado dos gestores, eu acho que esse ano exige também que a gente... eu acho que existe essa necessidade da gente olhar ter essa preocupação de estudar e entender pessoas sempre, né, e cada vez mais, porque a gente eventualmente vai trombar com esses desafios de lidar com cortes nos times, né? Isso já aconteceu muito no passado, isso pode continuar acontecendo, e não é só, tive que cortar porque tive que cortar. Às vezes você é obrigado a fazer essas coisas, então você precisa aprender a lidar com as pessoas. Fazer demissões, assim, saudáveis, né? Assim, conscientes, né? Fazer demissões em que você sabe que você está fazendo aquilo do melhor jeito possível, se preocupando com o impacto que você está causando na vida daquela pessoa e também olhando para as pessoas que ficam na empresa, porque essas pessoas podem estar com medo de ser demitidas também e essas conversinhas de corredor, né? Elas podem acabar ali impactando a dinâmica do time, como as pessoas se sentem confortáveis no trabalho. Então, é importante também olhar para as pessoas que ficam, né? Meio que dar uma atenção extra nesse aspecto, né? Para entender como elas se sentiram impactadas pelas mudanças e tal. Então, acho que do gestor exige também muita inteligência emocional, né? E muita habilidade ali de gestão de pessoas. Muito bom. Bom, queria agradecer, Maiara, Tereza, foi muito legal ter vocês aqui no Opencast. Acho que foi um papo que foi muito enriquecedor aí para quem trabalha na área de design ou para quem não trabalha na área de design, mas se interessa por assuntos relacionados a UX, a produto, a liderança principalmente, né? Deixar o espaço aí para vocês darem algum recadinho final, alguma consideração final aí de vocês. Gente, estou muito contente pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com a Maiara, com você, André, muito legal o momento, obrigada pela oportunidade. E de dica, para as mulheres principalmente, vocês se empoderarem, sabe? Se sentirem donas do espaço e insistir, sabe? Procurar ajuda, conversar com outras líderes, outras designers, seja do segmento que você quer seguir. E procurar oportunidades que tenham afinidade com você, com o propósito, com o legado que você quer deixar, com o propósito pessoal. E não desistir, seguir. Obrigada, André, aí pelo convite. Obrigada, Tereza, também muito bom estar aqui trocando com vocês. Acho que minha dica, eu gostei muito das suas dicas, são boas dicas. Eu queria complementar que eu comentei, né, que eu participo também da comunidade de UX Writing. Quem se interessou é o UX Writing das Minas. Aí não é muito fácil de achar os caminhos, mas pode me mandar mensagem se tiver interesse. E acho que continuem se aperfeiçoando, estudando,
E acho que entendendo, né, que o designer ele tem que ter um papel muito proativo ali, é uma pessoa que tem que ter presença, gente, porque o ideal ali, acho que o ideal de modelo de trabalho é a gente conseguir a tão sonhada tríade, né, produto, tecnologia e design. Então, para ocupar essa cadeira, a gente precisa ter um posicionamento, né, querer ter presença e assumir responsabilidade pelo que a gente está entregando. Tem que se desafiar um pouco ali, né, não é um trabalho passivo. Então, acho que a gente tem que ter isso em mente e tentar se direcionar para ser esse profissional. E é isso. Obrigada. Obrigado, meninas. Tá encerrando então mais um Opencast, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal do Opencast, ativem o sininho para receber notificação sempre que uma nova edição for pro ar e sigam a Open Circle e o Opencast também aí nas redes sociais. Obrigado, até mais.